Conexão Santista, salve nação Santista e todas as torcidas de futebol. Pessoal, muito obrigado aí pelos novos inscritos aí do canal, pelos likes, pelos comentários, pelas críticas, pelos elogios, né? Pelas discordâncias, pelas concordâncias também sobre o que falamos aqui no canal. E vamos ter aí mais um bate-papo sobre futebol e sobre o nosso Santos Futebol Clube. Bom, eu gostaria de falar hoje, principalmente, uma coisa que muitos youtubers parece que evitam de falar. Muitos. A maioria quase não toca nesse assunto. A nossa base. Ou a base do futebol brasileiro. Quem é ou quem foi os grandes reveladores e grandes craques da base do futebol nacional. Que revelou grandes jogadores para o futebol mundial. O Santos sempre teve um papel de destaque nesse aspecto, em revelar grandes craques. Está aí em 77, meados de 78, os meninos da Vila. Mas mesmo antes disso, nós já revelávamos grandes craques que vieram da nossa base. Clodoaldo, né? É um deles, por exemplo, né? Clodoaldo, entre outros que agora eu não me lembro o nome, da década de 70, nos anos 70. Clodoaldo, se eu não me engano também, Pepe veio da nossa base. Enfim, são jogadores que realmente se destacaram no futebol mundial. E olha, como eu disse, a base é o alento de qualquer instituição. É o seu grande alento. Nós tivemos aí na década de 70 o Guarani, o único clube do interior do Brasil campeão brasileiro. O Guarani foi campeão em 78. Que futebol maravilhoso! E eu tive a honra e o privilégio de ver. 95% dos jogadores vieram da base. Vocês acreditam? 95% foi revelados dentro do próprio clube, dentro do Guarani. Ali da região de Campinas. Muitos jogadores saíram dali. Careca, Bozó, Capitão, Zenon. Que time maravilhoso! O treinador era Carlos Alberto Silva. Ele se destacou aí. Carlos Alberto Silva. Ficou conhecidíssimo no futebol nacional na época. Ele fez um time só de garotos, da base. E começou o campeonato nacional. Aí se destacou Careca. Pô, mas quem é esse Careca? Todo mundo fala, quem é esse Careca? Gente, quem teve o privilégio de ver, talvez não veja mais isso. Não veja mais. Careca, Bozó, Zenon, Capitão, Boiadeiro. Que time magnífico daquele. O Guarani tinha. Eu esqueci o nome do goleiro do Guarani. Quem era o goleiro? Eu esqueci. Eu não me lembro, gente. Isso foi em 78. É difícil lembrar para um cara de 60 anos. Há de convir comigo, né? Mas enfim, Renato. Que timaço o Guarani tinha. O Guarani foi campeão naquele ano jogando o fino da bola. O fino da bola. Era um time magnífico. Eles não temiam Flamengo, né, que era dos grandes da época, São Paulo, que tinha Muricy Ramalho, tinha grandes craques, São Mirandinha, centroavante, Chicão, volante, Valdir Pérez no gol. São Paulo era uma máquina de... Só tinha craques, grandes craques. Pedro Rocha jogava no São Paulo nessa época. Cracaço de bola. Enfim, o Santos também tinha um puta de um timaço. Tinha acabado de surgir os meninos da Vila naquele ano. Foi um ano magnífico o futebol brasileiro. Magnífico. E outra, teve a Copa do Mundo. Em 78 na Argentina. Vocês aí, seus mimizentos, catarrentos, nariz sujo, ramela no zóio, dente podre na boca, piercing no ouvido, piercing no umbigo, piercing no bottom. Vocês falam tanto desse Messi e Cristiano Ronaldo. Vocês não viram Mário Kempes jogar. Mário Kempes. Vocês falam do Messi, né? Vocês não viram Mário Kempes. Vocês não tiveram a honra e o privilégio de ver Mário Kempes, da Argentina. Que jogador, gente. Que meia. Tudo bem, Maradona, o mundo se empolgou, se encantou com Maradona. Mas Mário Kempes, ele era tudo em relação a Messi e Maradona. Na minha opinião, cada um tem sua opinião. O Maradona era um canhoto magnífico. Carregava a bola, protegia a bola com a perna esquerda e ninguém tirava a bola dele. E o Messi tem essa mesma habilidade.
Não se discute a qualidade técnica. Mas Mário Kempis, tanto na direita como na esquerda, ele se superava. Com as duas pernas de cabeça, não... ele era incrível. Ayala, lateral direito argentino, puta que jogador. Tudo bem, a Argentina foi campeã naquele ano, devido, né? Até hoje se fala, devido a rumores da ditadura argentina na época, que eles diziam os militares que ninguém ia sair do país se a Argentina não fosse campeã. A Holanda, que se destacou com o futebol que tinha trazido em 74, que nós encantou o mundo, o carrossel holandês. Magnífico. Cruyff, Bezengar. Puta, que time tinha a Holanda. Olha, eu sou um cara privilegiado do mundo do futebol. Eu e a minha geração. Somos ou não somos? Em geração raiz. Somos ou não somos? Hã? Mas aí, você me pergunta, mas de onde vieram esses jogadores? No Brasil, eu posso dizer com toda a autoridade, com toda a autonomia e com toda a segurança. Não foi das escolinhas de futebol. Vieram da várzea. Vocês acreditam? Vieram da várzea. Todos eles vieram da várzea. Jorge Mendonça, Falcão, Reinaldo, Nelinho, Marinho Pérez, Ademir da Guia, Dudu do Palmeiras, Baroninho, César Maluco. Naquela época, gente, não tinha escolinha de futebol. Era na várzea que você descobriu os grandes craques. Primeiro, as bolas eram o número 5, vocês lembram? Os mais antigos. Não estou falando com os mais antigos, vocês lembram? A bola número 5, de capotão. As várzeas era o lazer do povo brasileiro, jogar futebol aos domingos. Eu morava no interior do Paraná, na época, gente. Eu era garoto. E me lembro que meus irmãos mais velhos, todos eles jogavam em clubes da fazenda. Eram todos canhotos. Eu era o único dessa família. Eu era garoto, tinha 8, 9 anos. E meus irmãos mais velhos, todos eles faziam parte, né, de jogos das fazendas vizinhas. Todo mundo jogava futebol. Então, o lazer no fim de semana era subir em cima do caminhão e jogar na fazenda do lado. Ou na fazenda 10, 20 quilômetros em cima dos caminhões. Eu ia. Eu era garoto, eu ia. Eu vi coisas que vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Um dos meus irmãos, teve a honra e o privilégio de jogar no Matsubara. Muitos aí vão lembrar os antigos. Matsubara do Paraná. Foi o único grande revelador, o último grande jogador que foi revelado por ele foi o Nilmar, que jogou no Inter. Ele é de lá, de Bandeirantes, no Paraná. Nilmar. Matsubara. Hoje, vocês mais jovens não conhecem, vocês nunca ouviram falar do filho, mas revelou grandes craques. Grandes craques. O Curitiba, eu estou falando do meu estado onde eu morava, no Paraná, revelou grandes craques nessa época, na década de 70. Grandes craques. Aladim, que eu me lembro. O Atlético Paranaense. Enfim, o futebol brasileiro era um celeiro maravilhoso do Chuí ao Iapoque de revelação de grandes craques. Por quê? Porque existia várzea, gente. Várzea. Era isso, além das fazendas que tinha, porque o Brasil era praticamente um país rural. A maioria da população vivia na zona rural e não nas grandes capitais. Então, aos domingos, o lazer era esse, jogar futebol. E aí surgiram grandes craques, mas craques magníficos, desses que eu falei. Tem vários, muitos. Então é por isso que ganhamos Copas do Mundo. Os clubes brasileiros iam jogar lá fora, eram respeitadíssimos. Quando o juiz apitava, os europeus tremiam, porque sabiam que o futebol era um futebol magnífico, com jogadas fantásticas e grandes craques. Sabe onde eles aprenderam a jogar bola? Nas várzeas. Não tinha escolinha. Não tinha esquema tático. Não tinha nada disso. Era a criatividade que saía do próprio jogador. Era a sua criatividade. Isso nós perdemos. Hoje é tudo dentro de escolinha. Você vê um garoto de 8, 9 anos aí dentro da escolinha. Os garotos passam com uniforme na rua, olham e falam, meu Deus do céu. O filho do meu genro, lá o Enzo, o grande Enzo, tem 12 anos o garoto, bom de bola o menino, mas é de escolinha. Não é de várzea, nunca jogou descalço. Nunca arrancou um topo do dedão, nunca pisou em cima de um caco de vidro, jogando futebol. Naquela época você via tudo isso. Pra você ter ideia, o futebol paulista, gente, o Santos, o Palmeiras, que eram os grandes clubes da capital, o Corinthians,
né, o São Paulo, todos iam jogar no interior e os times do interior encaravam eles de igual para igual. E saíram cada craque do interior que vocês não têm ideia. Academia do Palmeiras, a maioria deles, muitos vieram do 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. Então, tá aí um dos exemplos da nossa falta de grandes craques. Hoje, são as escolinhas, são feitos bionicamente, são biônicos os jogadores de futebol. Não são mais vindo da terra da raiz. Essa é a grande diferença. Vocês veem, Marcos Leonardo, Ângelo, tudo jogador de escolinha. Esses caras não conheceram a Várzea. Eu acho que quem conheceu a Várzea, né, dos últimos aí, dos grandes que apareceram, foi Romário, né? Romário veio da Várzea, o próprio Ricardo Oliveira, o Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, a alimentação dele, eu vi uma história sobre a vida dele, a alimentação dele na casa dele, nos dias de fome, eles eram muito pobres, ele comia banana com farinha e jogava bola na Várzea. Precisa falar mais alguma coisa, gente? A Várzea. Infelizmente, a nossa mídia hoje não incentiva mais aqueles torneios que tínhamos nos anos 90. Os mais velhos se lembram. Desafio ao Galo. Vocês se lembram? Na Record, na TV Record, aos domingos de manhã, começava às 8 da manhã, os times varzianos da Cachoeirinha, da Casa Verde, né? Da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, os clubes se inscreviam nesse torneio e ficavam aguardando a oportunidade para jogar. E ali surgiram grandes craques, grandes. Pires, que jogou no Palmeiras, foi um deles, né? Amaral, que jogou no Palmeiras, foi um deles, né? Edu Manga, Edu Marangon. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Bentinho surgiu ali. Precisa falar mais alguma coisa? Entre outros que eu não me lembro. Enéas também. Não, o Enéas já é um pouco mais antigo na portuguesa. Enéas foi no final da década de 70. Enfim, o Corinthians tinha muitos jogadores que vieram da Várzea também, porque tinha a fazendinha lá. E na Zona Leste tinha muitos campos de Várzea. Então ali se destacaram vários. Basílio, esse rapaz, Casa Grande que veio da Penha. Enfim, isso se perdeu, gente. Infelizmente se perdeu no nosso futebol brasileiro, a nossa identidade, nós perdemos. E hoje, você vê a seleção brasileira, é tudo armação tática, tudo esquema, é porte físico. Acabou aquela criatividade do cara jogar o que ele sabia. Existe ainda times na Várzea que infelizmente os clubes grandes hoje não procuram, não vão atrás. Clubes varzianos aí que tem cada jogador que é encantador de ver. Olha, eu vou dar um exemplo, eu estava uma vez assistindo um jogo lá no interior, onde a minha filha mora, eu vi um camisa 9 lá que eu falei, eu não sei como que esse cara não é profissional, cara. Aí eu cheguei até ele e falei, cara, você já, eu já fui, pá, eu joguei no Guarani, coisa e tal, mas não deu certo, eu me machuquei. Falei, cara, você tem um talento. Ele falou, cara, mas infelizmente não deu certo, porque a gente não tem influência, não tem amigos. E lá dentro do Guarani, infelizmente, se destacou os conhecidos, os amigos. E eu falei, mas não teve nenhum olheiro, nada. Não, foi lá uma vez um olheiro lá de São Paulo, coisa e tal, prometeu umas coisas, mas não cumpriu, não apareceu mais. E o tempo passou e hoje eu estou jogando aqui na Várzea. Pra você ter ideia, ele era tão bom que os caras pagavam para ele jogar. Os caras iam na casa dele buscar ele. Número 9, o cara. Um craque! Canhoto! Imagina. Centroavante canhoto. Eu fiquei encantado de ver o cara. O cara tinha 25 anos. Me lembro o nome dele, Celso. Falei, cara, você é um desperdício no futebol brasileiro. A gente olha esses Pereira e fala, cara, a vida dá sorte para uns e não dá sorte para outros. Meu, o cara chutava com as duas, o cara se infiltrava, o cara... Meu, ele fez um gol lá que, pelo amor de Deus, mas profissional não faz um gol daquele. Então, gente, tem muito disso no interior do Brasil. Pena que os clubes não procuram. O Hendrick, um exemplo aí, ó. Mais recente disso aí. Olha se o pai do Hendrick não insiste. Quantos não tem aí no futebol brasileiro? Os clubes não investem nisso. Em colocar gente, para ficar de olho. Falar, olha, você vai viajar aí, ó. Você vai ficar um mês no Paraná, você vai ter pago toda a sua estadia, hotel, tudo. Você vai rodar tudo quanto é cidade lá e vai assistir jogos aos domingos, jogos varzianos, e vai fazer as suas anotações e mandar suas anotações para nós, que nós vai... Isso aí, olha, o que tem de craque aí, gente, que não tem oportunidade. O próprio Neto, esses dias no programa dele, eu assisti um programa do Neto num dia de semana,
estava na hora do almoço, ele mesmo falou, cara, às vezes eu estou indo para Santo Antônio de Posse, eu paro na beira da estrada quando eu vejo um jogo, meu carro é filmado, ninguém me conhece, eu fico lá parado assistindo. Cada talento. Eu pensei comigo, pô, mas você tem influência, né? Você não pega esses caras, não vai lá, entendeu? Fala, ô cara, vai lá no Corinthians, vai no Santos, vai no São Paulo. Vai, eu vou fazer um comunicado, vai lá você, vai. Apresenta o cara lá, né? Não, ele simplesmente falou isso. Mas também não faz nada. Esse é o grande problema, falta de empatia. As pessoas não têm empatia um pelo outro. E isso gera, infelizmente, falta de oportunidade. Mas, fazer o quê, né? O ciclo da vida. Infelizmente. Eu ainda acredito que a várzea pode nos salvar. O dia que os clubes começarem a olhar com carinho para a várzea, como olhavam alguns anos atrás, no passado, desafio ao Galo, a imprensa deveria apoiar esses torneios aí, os canais de televisão. Olha, vamos fazer um torneio varziano para descobrir novos talentos. Meu, que tem de craque nesse nosso país é um país continental, gente. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Quer ver um exemplo? Olha o ganso. Se o Giovana não descobre o ganso lá no Pará, quem é que vai descobrir o ganso? Quantos clubes não tem lá no estado do Pará, na Várzea Bruta, estou falando da Várzea mesmo. Quantos craques não tem lá? Quantos gansos não tem lá? Tem vários pelo país, vários, mas não tem oportunidade. E a nossa base, o Santos, infelizmente hoje, é isso aí que a gente está vendo. É isso aí. Tudo biônico, jogador biônico, nas mãos de um cara que não conhece nada de bola. Eu descobri quem é esse do Orlando aí, que gerencia a base, que é o treinador da base. Ele foi jogador de futebol, mas não teve sucesso, passou por clubes inexpressivos. O único clube mais expressivo que ele passou foi no Atlético Mineiro, mas passou uma temporada lá de 2 meses e saiu. Jogou na São Carlense, jogou nos clubes pequenos aí, mas sem expressão nenhuma. Quer dizer, o cara não manja nada de bola. Nem dentro do campo, nem fora. Porque fora do campo, o nó tático que ele tomou na copinha, eu lembro, na copinha desse ano do treinador do Cruzeiro, vocês estão de brincadeira. O cara não manja nada de bola. Ele não manja nada. Não é dele. Mas ele é um cara que tem amigos dentro do Santos, tem influência. E aí, ele é amigo do Galo, ele é amigo do Marcelo Teixeira, pega e põe o cara lá, dá essa oportunidade pro cara. E sendo que tem gente muito mais competente lá dentro para alavancar a nossa base. Por isso que a nossa base não gera ninguém. Por isso que gera Ângelo, Marco Leonardo, por quê? Tá na mão de um cara que não entende nada de bola, gente. Tá provado, o cara não entende nada de bola. A nossa base sempre foi nosso alento, sempre foi. Quando nós tínhamos problema em jogadores, como jogadores, nós ia lá na base e resolvia nosso problema. Hoje em dia, é tudo biônico. É uma pena, a nossa base está sucateada. O Galo, como diretor de futebol, deveria tirar esse Orlando, na minha opinião. Cada um tem sua opinião. Esse Orlando para mim não serve. Ele não serve, ele não sabe jogar a bola dentro das 4 linhas, não teve sucesso nas 4 linhas, vai ter dentro. Como treinador, está provado que não tem. Ele não tem talento. Pô, o cara tá lá 2 anos, lá 3 anos, lá e... Marcos Leonardo, o Ângelo e o David. O David, sim. Foi o diferencial. O David, na minha opinião. Estou falando da minha opinião, cada um tem a sua. Agora, Patati, assim, pra mim... David, sim, esse eu vi. Esse eu vi dominar uma bola, falei, esse é o nosso raio. Mas foi embora cedo, porque os ingleses enxergam mais que a gente. Os ingleses enxergaram mais que a gente. Marco Leonardo, a mídia empurrando, tentando vender o Marco Leonardo, os ingleses vieram quietinho com o compadre dele. Esse sim tem talento. Não tá tendo oportunidade lá, porque ele tem personalidade, ele bateu de frente com o treinador dele e colocou ele no banco. Mas na hora que ele jogar, ele vai mostrar quem ele é. Mas, infelizmente, a nossa base é a base do Santos, que foi um grande celeiro. Santos, Guarani, São Paulo, Juventus. Nossa, ai, que saudade daquelas bases, daqueles jogadores que surgiam. Miller, Silas, Sidney, Erivelton. Que time que São Paulo. Tudo garoto, 16, 17 anos. Aí, me vem, né, um amigo nosso aí no nosso canal, Marcião, essa é pra você, cara. E me diz que o Vanderlei Luxemburgo é ultrapassado. Você tá de brincadeira, mas não. Luxemburgo, cara, foi um dos grandes senadores que fez grandes revelações de craques, cara, no futebol brasileiro. Olha o que ele fez no Palmeiras, cara. Na década de 90, acho que você deve ter uns 30 anos, você não lembra, você não vai lembrar. O Luxemburgo revelou de craque dentro do Palmeiras, cara. O Luxemburgo, ele foi lateral esquerdo do Flamengo, ele era reserva do Júnior. Ruim de bola, cara, uma draga. Mas como treinador, cara, ninguém tem que falar dele. E outra, na minha opinião, até hoje o Luxemburgo é um dos melhores treinadores que eu vi.
Eu falo dos modernos, dos atuais. Eu vi Enio Andrade, eu vi Seu Formiga no Santos, vi Enio Andrade no Inter, vi Carlos Alberto Silva eu vi no Guarani, vi no Flamengo Cantarelli, vi grandes treinadores, cara, grandes treinadores. Entre outros que eu não me lembro, Oswaldo Brandão, Oswaldo Brandão, que saudade, cara. Grande treinador Oswaldo Brandão. Entre outros, vários eu vi, que a minha geração viu, nós vimos vários. Agora, um europeu que foi maravilhoso, que eu vi, eu não lembro, foi dois que eu vi. 3, desculpem, foi 3 que eu vi, europeus. Enzo Bearzot da Itália, a Copa de 82, o nó tático que ele deu no Tele Santana. E no treinador da Holanda, ele deu um nó tático nos dois, no Tele e no treinador da Holanda. A Holanda tinha um timaço também, em 82. Na Dinamarca, Dinamarca. Enzo Bearzot, aquele senhor italiano, aquele cachimbão, só fumava um cara. Que treinador magnífico. Nó tático que ele deu no Tele Santana e no treinador da Dinamarca. Aquele da Alemanha de 74, eu não lembro o nome dele. Puta que treinador. Da Alemanha de 74, também, né? Beckenbauer, pô. Beckenbauer. Vocês vêm me falar com o Pituca, que esses caras do Santos, esses volantes nossos, vocês são craques. Vocês não viram Beckenbauer, Marcelo? Vocês não viram, vocês não tiveram oportunidade de ver Beckenbauer. Vocês não vêem. Os mais velhos sabem o que eu tô falando. Era encantador, encantava os olhos. Hoje o Modric me lembra muito o estilo Beckenbauer, só que o Beckenbauer jogava em qualquer posição. O Modric do Real Madrid. Que volante. Aquilo é um volante. Nem falar que Pituca, esse John Smith, vocês estão de brincadeira. Eu sou santista, mas vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Eu vi o Clodoaldo, cara, com a camisa 5 do Santos. Mas esses caras hoje, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de gozação. Bom, é o futebol atual, né? A gente tem que engolir, fazer o quê? Mas, aí um exemplo, a nossa base do Santos, não é mais aquilo que era por falta de competência da nossa diretoria. O nosso diretor de futebol é incompetente, fraco, medíocre, não manja nada de contratação e muito menos de arrumar a nossa base e fazer surgir novos talentos. Daí a sugestão, a Várzea. É a Várzea, gente. A Várzea é magnífica, a Várzea tem talentos, tem craque, tem coisa boa demais, mas infelizmente é pouco explorada hoje. A mídia hoje prefere dar atenção a esses pereba que vem dos clubes aí, de escolinhas, esse jogador de escolinha. Jogador de escolinha é tudo isso aí, é tudo biônico. Tudo biônico. Qualquer coisinha já tem que tomar remédio, filtração, soteudo, essas tranqueiras aí. O jogador que vem da base, raiz, está acostumado a jogar no... quando ele pega um estádio profissional, com esses gramados, o cara joga... é acima da média. É acima da média. Mas os clubes preferem investir em escolinhas e não olham para a realidade que é a nossa Várzea. Nosso país tem muita coisa boa. É só viajar, é só colocar gente aí para andar no caminho aí, pôr no trecho, cacheiro viajante, vai para o interior do Brasil, você vai ver o que tem de coisa boa. Mas, infelizmente, a mídia hoje ela é toda orquestrada a favor de clubes e de escolinhas. Eu sou totalmente contra. Mas, cada um tem o seu ponto de vista. Minha nação, minha instituição. Mais uma vez aí, obrigado pelo apoio. Compartilhe o nosso canal aí. E olha, a nossa base precisa ser reestruturada. Ela está largada nas mãos de quem não entende nada de bola. Esse Orlando aí, infelizmente, está provado que não entende nada de bola. Tem que ser trocado urgente, nação. Urgente. E temos que colocar lá gente que passou lá dentro, que é a raiz, que conhece lá dentro. Porque esse Orlando aí está provado que não manja nada. Na minha opinião, cada um tem sua opinião. Não manja nada de base. Onde estão os nossos talentos? Se nós hoje precisarmos de um lateral direito, um lateral esquerdo, da base nós não temos. De alto nível nós não temos. Nós temos uns meia boca, mas de alto nível nós não temos. Por quê? Porque são jogadores biônicos. São biônicos. Precisa se olhar mais para a Várzea, gente. Mais para o interior do Brasil. Mais para o fundão do país. Lá tem coisa boa. Volto a lembrar. Sempre teve, sempre terá e sempre tem. Sempre Santos, Santos sempre e até mais.